Parece que saiu um peso de uns 30 quilos das costas, não parece não? O engraçado é que isso está disponível em todo canto e em todo lugar. É só você lembrar. Mas você só lembra daquilo que é muito bom, né? O que é muito bom lhe acompanha sempre. Então isso não pode ser uma coisa pontual e apenas de igreja que a gente prova. Esse momento com o Senhor, ele precisa ser uma coisa contínua da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas isso é assunto para outro tempo. Hoje eu quero falar algo importante, Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 10. Vamos ler alguns textos e vamos extrair o melhor que nós podemos deles. 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 10, diz assim: A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado? Por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Só contextualizando, no 1 Coríntios, Paulo faz um parecer a respeito de um homem que tinha cometido pecado, um pecado sexual, dormido com a esposa do próprio pai, era a madrasta dele, mas enfim. E ele diz que esse homem ele deveria ser afastado da comunidade. Não é bom a vossa jactância, Paulo fala. A vocês não fazerem nada no meio da comunidade é ruim. Eu digo que vocês precisam afastar ele da comunidade, e ele dá um parecer. Os coríntios, eles tomam outra posição, não ficam jactantes, não ignoram o que deve fazer, mas não o fazem como Paulo falou. E da maneira que eles fizeram, recuperou esse homem. E na segunda carta, Paulo tira esse lugar de constrangimento, dizendo: olha, se vocês perdoaram, eu também perdoo, se é que eu tenho que perdoar alguém. O que importa é que vocês fizeram alguma coisa, que vocês se adereçaram, ou vocês de alguma maneira olharam para a situação, encararam e a resolveram. Não precisa ser do meu jeito. Mas o que ele fala depois, ele vai além daquilo que foi a questão e nos alerta para algo. Ele diz no versículo seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos o desígnio. Na versão a mensagem, essa mesma passagem que Satanás não alcance vantagem, diz assim: afinal, não queremos inconscientemente dar a Satanás uma abertura para causar mais dano. Estamos muito bem atentos para os seus caminhos dissimulados. Então, dentro de uma causa justa, que é uma resolução de um pecado dentro de uma comunidade cristã, dentro de uma igreja, dentro de uma causa justa, Satanás ainda assim pode tomar vantagem. O que é que isso quer dizer? Dentro do nosso relacionamento dentro de igreja, se a gente não tiver cuidado, ele entra de maneira dissimulada e nos conduz a caminhos que ele vai ganhar vantagem. Duas coisas aqui: não importa o quão crente você é, você pode seguir o caminho dissimulado de Satanás. Segunda coisa importante, ele consegue ganhar vantagem mesmo sendo você crente. Então, dentro do contexto da igreja, a gente precisa estar alerta para os ardis de Satanás. Agora, uma coisa é você estar alerta para os ardis de Satanás, outra coisa é você ser satancêntrico. Tudo gira em torno do diabo. Você já pegou crente que só fala mais do diabo do que de Jesus? Que fala da luta que está muito grande. O diabo tem se levantado, irmão, ore por mim, ore por mim. Não começa assim? E ore por mim é uma coisa boa. Paulo pedia oração, diz: ore por mim, mas a oração que Paulo pedia é para que eu tenha mais ousadia, para abrir na minha boca e anunciar. Olha, a oração, não é diferente esse tipo de oração? Mas quando o crente chega, ore por mim, o que é que tu espera logo depois? Tu espera alguma coisa parecida com a oração que Paulo pedia? Alguém chega hoje para você e diz: ore por mim, irmão, para que eu tenha mais ousadia para anunciar para você. Eu estou pouco ousado? Tá, ore pelo seu pastor para ele ser mais ousado, para matar a equipe do coração, porque vem a equipe já fica toda nervosa quando já vem minhas ousadias. Então ore por mim para ficar mais ousado ainda. Olha, porque quando vem esse tipo de pedido no meio evangélico, no meio gospel, a gente já sabe que tem problema.
A resposta do ore por mim é: o que é que tu está passando? Não é não? Isso é automático. Então, esse ore por mim, irmão. Por quê? O diabo, D-J-A. Eu não dou moral para ele, nem para chamar pelo nome correto. O diabo tem se levantado forte. Ele tem feito as coisas. Nós não podemos ser tão super crentes que a gente acha que Satanás não está fazendo nada, porque ele está. Mas a gente também não pode ser tão coitadinho que o Satanás é o motivo, é o monólogo na nossa vida. E você passa a ser satancêntrico, em vez de ser cristocêntrico. Tudo gira em torno de Jesus Cristo e da sua obra redentora. E o Satanás está ao redor, querendo pegar os que justamente saem do centro. Amém? Então a gente precisa entender como ele funciona, para nem ser o crente que gira em torno de Satanás, e nem ser o crente que ignora. Não, Satanás não existe, Satanás é uma florzinha, Satanás é um coitado, bichinho. Tem crente que até acha que Satanás tem perdão. Tem gente que está achando, não, Deus é tão amoroso, ele não pode jogar o diabo no lago de fogo de enxofre, não. Mas ele já está condenado, mas ele não está condenado porque ele é um bichinho, não, ele está condenado porque ele escolheu. Ele teve a revolta, ele escolheu o caminho dele, e o caminho ele já foi julgado. Agora, dentro do juízo dele, o lago de fogo de enxofre foi criado para ele e seus anjos. Ok? É para ele que foi criado. Agora, quem quiser seguir, vai. Entendeu? Então ele existe, ele se movimenta, existe sim principados e potestades, existe sim atuação demoníaca, mas nós como crentes precisamos entender até onde ele pode, o que ele pode e o que ele não pode. Para o quê? Para a gente se posicionar da maneira correta, porque senão a gente fica com medo. E onde tem medo não tem revelação divina. O amor lança fora todo medo. E só existe revelação plena quando o amor é pleno na gente. E quando tem medo é porque naquela área você não tem revelação. E como é que eu tiro o medo? Prove do amor de Deus e da revelação divina, e você para de ter medo naquela área. Amém? É simples, gente. Serve como um termômetro, uma bússola dentro de você. Se gerou medo dentro de você, você precisa, naquela área que você está com medo, correr para Deus, para entender um pouco melhor. Você não tem revelação. Se teve medo, você não está pronto, peça ajuda. Qualquer área que gerou medo em você, corra e peça ajuda. Vem aqui, pega um aconselhamento com a equipe ministerial, comigo, com Cláudia. Pega um aconselhamento, a gente vai sentar, vai ver a Bíblia, vai entender por que veio medo e a gente vai tirar. Eu acho que medo de barata devia entrar no meio disso aí também. Não devia ter entrado. Porque se tem medo, não tem revelação divina. Se tem medo, não tem revelação divina. E a gente precisa dar uma olhada. Mas se eu não entendo Satanás, eu tenho medo. Quantos aqui querem ver o diabo? Misericórdia! Por quê? Porque você vai ter medo. Porque o diabo foi pintado de uma maneira tão poderosa nos filmes, tão demoníaca nos filmes, porque você só tinha medo do filme e agora você não quer ver qualquer coisa, mas não quer ver o Satanás. Mas pessoas que têm revelação de Deus, se vê o Satanás, diz: ah, é só você? Pensei que era alguma coisa. E aí a gente tem a história clássica de quem que tu falou? Olha que coisa linda. Smith Wigglesworth. Ele tem uma visão aberta no meio da noite de um lobo com os dentes para fora. Tipo, ele descreve como um lobo preto de dentro para fora, que é o Satanás rosnando para ele. Ele acorda, olha assim e diz: ah, é só você? Vira e vai dormir. Isso é revelação
de saber que o mundo espiritual está aí, que existe realmente poderes demoníacos, mas ele não tem poder sobre Jesus. Amém? Então a gente vai dar uma estudada e vai entender um pouco como a coisa funciona. Gênesis no capítulo 3, no verso 14, Gênesis capítulo 3, no verso 14, ele fala sobre Deus falando para a serpente a respeito das coisas que tinham acontecido. Ele fala para o animal, a serpente sagaz, tem algo no animal que sofreu o dano, porque parece que a serpente se deixou ser usada, então ela perde as patas que talvez tivesse e vai se contorcer com a barriga, mas a segunda parte ele fala para o Satanás que vai comer do pó, né? Do pó te alimentarás. E se você sabe alguma coisa de National Geographic, você sabe que cobra não come terra, é minhoca que come terra. Então ele falou para o Satanás ia comer o pó. Na versão The Voice, no verso 14, fala assim: Deus dizendo para a serpente, a versão The Voice, Deus dizendo para a serpente, o que você fez traz grandes consequências. Olha só, Satanás pensou que ia fazer a arte dele, ia fazer o homem cair, ia cair fora, ia sair incólume. Mas você percebe, quando Jesus fala para os fariseus, quando ele diz que Abraão é o nosso pai, ele diz, vocês têm por pai Satanás. Vocês lembram dessa passagem? Jesus falando para os fariseus, vocês têm por pai Satanás. Significa que existe um vínculo que foi criado dentro do pecado, que o próprio Satanás não queria. Porque o diabo não queria ser pai de ninguém. O diabo te odeia. Como é que ele quer paternidade contigo? Ele quer que você morra. Mas aí Deus fala, o que você fez traz consequências além do que você imaginava. E ele fala para a serpente, dizendo que ela ia se contorcer sobre a barriga, mas para o diabo ele diz, você vai consumir o pó do qual o homem foi feito. O que isso quer dizer? O pó com o qual o homem foi feito. A gente sabe que o nosso corpo ele foi moldado da terra, do barro. A gente é criado espírito. O nosso corpo é moldado da terra. Deus fez da terra o nosso corpo. Pegou o espírito, sopra no nosso corpo e a gente passa a ser alma. Então a alma é criada da junção do celestial com o terreno. E é por isso que a nossa alma passeia nos céus e na terra, numa velocidade absurda. Você está no trânsito, cantando Cassiane, com muito louvor. Você está lá, naquela bênção no carro. Alguém vem lhe dar uma trancada. Você vai com louvor, você baixa a janela e diz, né? Filhote de Jezabel, isso aí caiu da arca e sobreviveu nadando. Como é que você passa de quase tocando os pés de Jesus, a destra de Deus, para estar elogiando o ser humano que lhe trancou no trânsito? Porque a sua alma, ela consegue passear nos planos celestial e terreno, porque ela foi criada dessa união. Quando a gente pecou em Adão, todos pecamos, quando a gente pegou, o Espírito morreu e o Espírito de Deus se afastou. E a gente passou a viver da carne pela carne. E a gente perde a noção do espiritual, ao qual fomos chamados para ser íntimos, mas pela separação do pecado, a gente passa a viver da terra pela terra. E a gente é bom nisso. A gente saiu de colher de frutos para plantar, produzir, vender. A gente desenvolveu a ciência, conhecemos o máximo que a gente conseguiu chegar. É lógico que tem coisas das ciências que estão intricadas com a criação e a gente não consegue entender. Mecânica quântica a gente não consegue entender, porque fala contrário tudo que nós vivemos. Tanto é que quântico não pode ser física, porque se for física, diz a física tradicional. Elas parecem ser opostas, então a gente já chegou num nível de conhecimento de lugares que a gente não consegue mais explicar.
um buraco negro no céu que a gente preveu matematicamente, chega num momento que a gente não consegue mais explicá-lo nos conceitos matemáticos. Por quê? Porque estão intrinsecamente ligados com a criação. A Bíblia fala em Romanos que aquilo que é divino é manifesto na criação. Então tem essências da criação que são divinas. E na nossa mente natural a gente não consegue perceber Deus. Romanos capítulo 2, um homem natural não entende as coisas divinas, então vamos ter as limitações, mas somos muito bons, botamos alguém no espaço, levamos um bocado de doido para a lua, doido, com tecnologia, a tecnologia do iPhone é maior do que a tecnologia que eles tinham na época, e mandaram um ser humano para a lua. Então a gente conseguiu na nossa inventividade e descobrir várias coisas, mas chegamos a limites que a nossa carnalidade não pode passar. Por quê? Porque a gente também nasceu por sobrenatural. Nessa facilidade que nós temos hoje para as coisas naturais, Jesus se impressiona e diz: cara, tu consegue saber se amanhã vai chover. Mas você não consegue discernir os tempos e as estações no reino do Espírito. Isso quer dizer o quê? Que nós temos a capacidade de discernir o reino espiritual, de perceber o reino do Espírito, de nos mover no sobrenatural. Na realidade, quando Deus nos criou, Ele nos criou a interface perfeita para liberar céus na terra, para entender os céus e liberar a terra, mas a gente se tornou especialista em terra e não em céu. E é por isso que um crente, quando nasce de novo, recebe o Espírito, se reconecta com os céus, mas ainda é especialista em terra. E qual é a oração do crente? Faz a tua obra, Senhor. A oração do crente é a oração dos reis de Israel, que não tinham o espírito renovado. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que o inimigo tem levantado contra mim. Esse tipo de oração é uma oração partindo da terra e buscar os céus. Mas você foi criado para buscar os céus e liberar na terra. E esse tipo de mentalidade a gente precisa mudar dentro de nós. Senão a gente vira um burocrata celestial. Vamos ficar batendo os problemas e mandando para Deus. Ó, manda um problema. Senhor, tem esse problema para resolver. Senhor, tem esse problema. Mas Deus é Jeová Jirê. É aquele que vê e provê. Deus não foi pego de surpresa. Você não precisa levar seu problema para Deus, porque Ele já sabia que Ele estava lá. O que é que você precisa? Pressiona os céus, para que você seja um gerenciador de soluções, e não um gerenciador de problemas. Eu não lido com problemas, eu lido com soluções. O estoque de soluções que existe dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo, é ilimitado. Você precisa virar uma referência, não de problema, mas de soluções. Mas dentro da igreja a gente tem referência de problema. O irmão é tão sofrido, a irmã tem passado tanta dificuldade. A gente começa a contar as histórias, como se fossem grandes histórias de fé, de pessoas que estão passando dificuldade atrás de dificuldade. Isso aqui é uma lutadora, é uma batalha, é um batalhador. Quantas batalhas ele tem vencido, porque história atrás de história, de ai meu Deus, eu sofri, há uma sofrência. Na realidade, eu gosto de um pregador que uma vez falou que raiva evangélica parece sofrência gospel. Não é não? Porque quando eu estou para desistir, quando as coisas vão acabar, no fio que vai se torar, no fim que vai chegar, meus olhos vão para o Senhor. É uma sofrência gospel. E a gente chora, e é verdade. Em contato eterno
com as nossas fraquezas e com as coisas que estão ao nosso redor. Enquanto que o pedido de Deus é: se conecte com os céus. Pessoas que são conectadas com o céu falam diferente, veem diferente, andam diferente, falam diferente. Pessoas conectadas com os céus têm noção de provisão, não aceita a falta. Falta não lhe consome. Você é provido celestialmente. Não sei de onde é que vai vir. Ó, eu só sei que finanças estão se tremendo todinha para chegar na minha vida. Então é assim, ó. Eita! É só falar, é só falar. Por quê? Consciência de provisão, consciência de céus e não consciência de falta. Mas se a gente se alimenta da falta, ela domina os nossos pensamentos. Isso é tão verdade que em Romanos capítulo 8, versos 5 e 6, diz assim: porque os que se inclinam para a carne, e isso aí ele já está falando de pessoas crentes. Ele não está falando de ímpio, ele está dizendo: os que se inclinam para a carne cogitam nas coisas da carne. Mas essa mesma pessoa pode se inclinar para o Espírito. Só se inclina para o Espírito quem tem o Espírito. E só tem o Espírito quem é nascido. Eita, então está falando comigo, rapaz, está falando com o crente, está falando com a igreja. Você, igreja, pode ficar limitado nos seus pensamentos. Se inclinar é pensar nos seus pensamentos que a carne provê. Então tem dois tipos de pensamento para você pensar na sua frente: os pensamentos da carne, que estão diretamente relacionados com aquilo que lhe limita externamente, com os seus sentidos, aquilo que você vê, aquilo que você pega. E tem os pensamentos do Espírito, que às vezes a gente até repreende: vai para lá, rapaz. Tu acha que eu vou fazer isso numa hora dessa, numa situação dessa, eu vou fazer isso? Não dá vendo não como é que está? Ó as contas, tu acha que eu vou entrar numa dessa, com essas contas todas para pagar? Há quem diga que é a voz da razão. Tenha certeza, porque a voz da razão está conectada com o seu espírito. Você parou para escutar o Espírito Santo? É muito fácil a gente descer ladeira abaixo naquilo que a gente está vendo, ouvindo e pegando. E se a gente só está vendo, ouvindo e pegando o natural, a gente vai no caminho da carne. Agora, o caminho da carne leva para a morte. Mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne, verso 6, dá para a morte, mas a do Espírito dá para quê? É só vida sofrida. É vida o quê? Paz. Shalom. Nada faltando. Vida abundante, gente. Está relacionada ao Espírito Santo. Se você escutar o seu espírito que está testificando com o Espírito Santo, você vai ter uma formação por dentro de coisas diferentes. E você age de maneira diferente. Existe a possibilidade de você estar escutando a voz errada dentro da igreja. Quantos aqui estão passando pelo deserto? Senhor, não se preocupe não, irmão, é só um deserto. Fala resignado. Fala. Não, é um deserto que estamos passando, um deserto. Eu não sei de onde é que surgiu essa história de deserto, mas tem muito crente dizendo que está no deserto com a cara, meu Deus, parece que chupou um limão. Um deserto. Mas teve um que foi guiado ao deserto, né? Lucas 4. Você sabe dessa história? Tem lá Lucas 4, no verso 1, diz: Jesus, cheio de quê? Lucas 4, verso 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Um convite para ir para o deserto, sendo do Espírito, vira um playground, não sofrimento.
Por quê? Salmos 23, 4 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque você estás comigo. Se Deus está com a gente, não importa o lugar, importa com quem. Então não vejo Jesus indo para o deserto com cara de limão. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Satanás só chegou perto dele quando ele teve fome. O que é ter fome? E não é fome, ele jejuou por 40 dias. E depois de 40 dias a Bíblia diz que ele teve fome. Tem gente que pula o almoço e está enlouquecido, não é verdade? Tem gente que fica de um mau humor absurdo porque pulou uma refeição. Não é esse hábito de comer que você sente falta quando você pula uma refeição. Aqui é o corpo de Jesus dizendo: ei menino, vai morrer. Fome consumiu todas as reservas. E ele diz: aqui para frente vai morrer. O que é fome? O que a fome representa aqui? A limitação da carne de Jesus. Quando Jesus tem contato com as suas limitações, o que é que acontece? O diabo vem e dá a sugestão. Um crente que se foca nas limitações, abre o ouvido para escutar a sugestão do diabo. Quando você fica consciente das suas limitações, você abriu espaço para escutar o que você não deveria escutar. Um crente consciente de limitação é um crente que está ouvindo as coisas erradas. E quando Jesus encontra a sua limitação, o diabo vem lá e começa a sugerir. Aí, o que é que eu faço, pastor, para resolver a minha vida quando eu encontro a limitação? Porque as limitações batem na porta da gente todo santo dia, rapaz. Todo santo dia a limitação vai lá e convida a gente para uma conversa. Não convida a gente para uma conversa? Quando eu encontro a limitação, o que é que eu faço? Faça como Jesus fez. Esteja cheio de palavra e dê palavra no ouvido da limitação. Quando a limitação vem provar por A mais B que você não pode. Ela prova por A mais B, ela mostra conta. Não é não? Mostra conta. Ela mostra idade. Aí eu olhei para a Roosevelt na hora da idade. Desculpa, Roosevelt. Ela mostra a idade, ela mostra o tempo que a promessa veio e não aconteceu. Ela mostra a situação que você está vivendo naquele momento. Ela mostra a situação política e econômica. Ela mostra tudo. A limitação vem para provar você por A mais B que você não consegue. Aí quando você está, caramba, olha só o que é que ela mostrou. Aí o que é que você faz? Bíblia no juízo. Não é não? Qual é a Bíblia que você... Tudo posso. Naquele que me fortalece. Você diz assim como Paulo: eu me divirto diante das minhas limitações. Porque quando eu me mostro fraco, Deus se faz forte através de mim. Pela graça dele, eu chego lá. Como você responde à sua limitação? Com o que Deus falou. E aí, eu só consigo responder uma limitação com o que Deus falou se eu estiver cheio do que Deus falou. Mas se eu estiver consciente somente da limitação, eu não chego a lugar nenhum. Ser guiado é estar no caminho que Deus está. Onde você foi guiado, simplesmente vá. Por quê? Porque Deus está lá. Será o caminho de vida independente do lugar. Antes de haver um jardim, havia a presença. Na presença de Deus, Ele plantou um jardim. Então, se a gente se deleita na presença, se a gente consegue encontrar vida e paz na presença, o local se transforma. Não é porque vai ficar um deserto pelo resto da vida.
Deus está lá para servir, os anjos dele estão lá para te servir. Deus está com você nessa parada. Nós servimos a ele, mas os anjos dele nos servem. Amém? Então, se Deus está lá e a gente está com ele, provisão está garantida. Graças a Deus. Eu estava quase congelando aqui. Isso é a turbina do avião, esse rapaz. Vamos lá. Abre comigo em Tiago, capítulo 1. Temos garrafa nova. Só Jesus. Tiago, no capítulo 1, no verso 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém... Eita, Jesus! E quem é que tenta? É o diabo, o Satanás, o coisa ruim, o sete capa, o bicho fedorento do rabo pontudo. Agora, por que sete capa? Alguém sabe? Coitado das bolachas sete capa, né? Mas vamos lá. Ao contrário, cada um é tentado pela sua... Você percebe que às vezes a gente tem imposto muita coisa no diabo, mas o diabo não tem feito tanta coisa assim. Quando a gente é tentado pela nossa própria cobiça. O diabo, ele só faz conversar com você e sugerir aquilo que já faz parte de quem você é, da sua essência. Mas que essência é essa? A essência decaída, a essência do velho homem. É por isso que a Bíblia fala em Paulo, diz, despoja esse velho homem e se reveste do novo. Larga isso. Porque aquilo que alimentava o teu velho velho homem, foi pregado na cruz em Cristo Jesus. O que é que ficou? O vício. Você é viciado. Não, o diabo é muito poderoso. Ele pega a tua mão, ele te possui. Aí eu não consigo parar de beber. Aí é o diabo que te possuiu. Despoja. De vício antigo, porque não tem mais aquilo que alimentava. Mas o que é que você precisa? Para. As soluções bíblicas eu acho sensacional. Ela diz assim: aquele que minta, faça uma novena da libertação de 40 dias. Beba água santa, purificada na meia do pregador. Sei lá o que é que vão inventar. A corrente da libertação, da garrafa do pastor Lambida. Sei lá o que é que vão fazer. Mas dentro desse contexto, a Bíblia é bem simples. Aquele que faz o que não deveria fazer, pare. E acabou-se, não tem Satanás no mundo que consiga fazer você fazer, se você decidir parar. Eu não estou falando de você sem Jesus. Sem Jesus não, mas sem Jesus você não tem alternativa. A sua carne está no controle. Mas em Cristo, o Espírito tem poder. E você pode vir experimentar realidades de uma nova criação. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Olha a ordem: atrai e depois seduz. Qual é a ordem? Atrai, depois seduz. Onde é que eu corto? No atrai. Não, é que eu tenho pastor, o diabo é muito forte comigo nessa área de pornografia. Pode falar isso agora, né? Pronto. O diabo é muito forte comigo nessa área de pornografia. Esse negócio, eu preciso de uma libertação. Precisa? Deixe de ver. Pronto. Tudo que atrai, você para. Por quê? Agora vem cá. Eu duvido, na hora que você for digitar o XXX,
Você fazer isso em línguas? Não, pastor, mas é que uma coisa não tem tudo a ver. O diabo é que quer pensar, você pensa que não tem a ver, mas tem tudo a ver. Faz isso orando em línguas. Né? Qual é a ordem? Atrai, e uma vez atraído, seduz. Sedução, você fica como se estivesse bêbado. A sedução te tira daquilo que você é. E a coisa desanda. Mas de quem é a cobiça? Da tua velha natureza. Que Jesus renovou. Em Cristo Jesus existe um novo homem. Não bota a culpa no diabo. Assume a tua responsabilidade. E larga. Só para. Uma vez que você parou, não volta. E fim de papo. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Essa é a sequência do inferno. Lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E tem muito crente dizendo para Deus: eu abri mão, Senhor, da minha vida, para te seguir. As coisas do mundo, as misérias do mundo que estava lá, as coisas que não ia levar você para canto nenhum. Qualquer coisa que você esteja vivendo com Deus é infinitamente superior àquilo que você vivia sem Deus. Infinitamente superior. Ele continua: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Concupiscência é todo desejo da sua carne que não é moderado pelo Espírito. A definição é um desejo descontrolado. Mas o desejo que você tem, normal da criação, ele precisa ser moderado pelo Espírito Santo. Sem o Espírito, a fome vira gula. Percebeu? Então, uma vez que o Espírito, você abre-se para que o Espírito modere, seus desejos viram controlados, ficam controlados. As concupiscências, e se eu viver uma vida de concupiscência? Vai morrer. Tudo que você constrói em cima de um desejo descontrolado, pode ser abalado e pode passar. Nada que você constrói fica. Agora, tudo que você constrói em Deus, dura eternamente. Você passa a viver uma vida de valor de eternidade. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus já venceu tudo isso. E não somente venceu, como expôs. As coisas do diabo a gente conhece. Está tudo aí na Bíblia. Você só se envolve se você quiser. Está exposto e derrotado. Não tem poder sobre nós. Não tem poder sobre você. Volta para 1 João, no capítulo 5. Acelerar para acabar no tempo. 1 João, capítulo 5, no verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe...
Olha como fala na Paixão esse mesmo versículo. Diz assim: estamos convencidos de que todo aquele que foi gerado por Deus não faz do pecado um estilo de vida. Todo aquele que é nascido de Deus não faz do pecado um estilo de vida, porque o Filho de Deus protege os filhos de Deus. E o maligno não pode tocá-lo. No verso 19, voltando para a versão árabe, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que é que jaz no maligno? O sistema do mundo, não as pessoas do mundo. O sistema do mundo jaz no maligno. Mas o que é que eu sou? Moderado pelo Espírito de Deus para andar no mundo e mudar. Sal da terra e luz do... É quem? Nós, a igreja. Apocalipse capítulo 1. Não é só a Elisinha que prega sobre Apocalipse, não. Olha só, no verso 5 e 6 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos. Eita, sensacional. E o soberano dos reis da terra. Vou ler de novo, porque você se animou demais. Eu quero que você fique mais feliz do que você já está. Olha só. E Jesus Cristo, a fiel testemunha, ele, Jesus, o primogênito dos mortos, e ele, Jesus, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama. Jesus, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, a fiel testemunha, ele nos ama. Nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E não fez só isso, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus, o soberano, a fiel testemunha, aquele que foi o primeiro, o primogênito. O primogênito significa que tem um segundogênito. Existem pessoas e homens e mulheres que serão como ele é. O verso 1 mostra como ele é. E como ele é, nós seremos. Mas isso é uma promessa futura daquilo que ele já fez hoje. E hoje ele já nos livrou dos nossos pecados. Ele nos livrou da nossa natureza. E não somente isso, ele nos constituiu. Nós não somente somos livres do pecado, mas nós somos constituídos aqui na terra para sermos reis e sacerdotes do Deus Pai. Precisa ter um temor santo dentro de você. Você não é qualquer pessoa. Você é um sacerdote do Deus vivo. E como sacerdote na antiga aliança tinha todo aquele cuidado ritualístico, nós precisamos representar bem o nosso Deus. Nem todo lugar é lugar para você ir. Nem toda coisa é coisa para você ver. Nem toda feitura aí fora são coisas que nós vamos fazer. Porque nós somos sacerdotes do Deus vivo. Nem toda roda de conversa você precisa estar. Nem toda amizade íntima você precisa ter. Você precisa se posicionar. Agora deixa eu dizer um negócio. Jesus, o sacerdote perfeito, andou nessa terra e não faltava quem queria ficar perto dele. Jesus não estava se submetendo a determinados tipos de procedimentos ou conversa no contexto de ser aceito. Ele andava na consciência de quem ele era e não faltava gente ao seu redor.
Vamos fechar isso aqui e vamos caminhar para o fim. A Bíblia fala em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do verso 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade, meu irmão, é incerteza. Só se gera ansiedade se você tem uma incerteza. Naquilo que você é bom, você não fica ansioso. Você já percebeu isso? Naquilo que você faz sempre, naquilo que você está acostumado, não dá espaço para ansiedade, porque você é tão bom naquilo que você não fica ansioso. Não é verdade? Agora, se existe incerteza, tem espaço para ansiedade. E a Bíblia diz: não ande ansioso. Não deixe a ansiedade dominar, mas lance sobre ele. A Bíblia diz que ele já está cuidando. Já está. Ele não vai cuidar quando a gente lançar, ele já está. Então andar ansioso é, antes de tudo, uma perda de tempo. Porque se ele já está cuidando, vai funcionar, vai dar certo. Mas vamos lá. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele não vai, ele tem, presente contínuo, ele já está, ele tem cuidado de... Às vezes falta esse entendimento que Deus está cuidando. Às vezes nos falta esse entendimento. Se a gente confiasse que isso é verdade, tinha certa coisa que a gente não estava ansioso. Ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes. Aí ele diz, olha, nessa área de ansiedade, vocês se expõem. Por quê? Incerteza, medo, desconfiança. Porque o contrário de confiar é o quê? Nomes precisam ser dados. Desconfiança. Será que Deus quer dizer isso mesmo que ele disse? Será que ele vai estar comigo mesmo até a consumação dos séculos? Será que ele vai prover mesmo? Desconfiança. Nessa área, o diabo está ao derredor. O diabo... Até para dizer o nome dele, eu engasguei. O diabo... Vosso adversário anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Pastor, a Bíblia diz que o diabo é o leão. Não, ela diz como. O proceder de um leão. Como é que o leão procede? Ele fica ao derredor da manada, procurando o desgarrado e doente. O fraco, desgarrado, doente, o imaturo, o novinho, que se afaste da manada, para que ele possa o quê? Então, o procedimento do diabo é esse. Ele não é um leão. Só existe um leão, o leão da tribo de Judá. Então, ele procede como um leão procede, procurando um fraco, um doente, um desgarrado, um imaturo, a quem ele possa tragar. Agora, como é que a gente faz? A gente faz um culto de libertação. O culto de libertação do diabo, porque o diabo poder ir embora e sair da nossa vida, da nossa empresa, da nossa casa, do nosso lar. Se você mandar o diabo fora da sua casa, você vai mandar para onde? Para o inferno. Não chegou o tempo ainda. Jesus, ele teve um demônio que olhou para Jesus, já veio antes do tempo, perturbar a gente. Então você não pode mandar para o inferno. Para o vizinho, por pior que o infeliz seja, não merece os teus demônios lá. Merece? Não merece. Aí você vai fazer o que com o diabo?
Não, vamos expulsar. Pastor, vamos lá em casa, porque eu acho que a casa tem um demônio lá e eu quero que sou expulsa. Não vai. A Bíblia não diz expulsa. Expulsa de alguém. Né? E quando expulsar de alguém, por favor, bote Jesus na casa, porque senão volta 7. Agora, de lugar, nem a gente não expulsa não. O que é que a gente faz? Resiste. Resistir-lhes firmes na fé. Um posicionamento de fé põe o diabo para correr. Fé é o contrário de andar ansioso, desconfiado. Quando você sobe em cima de uma palavra, quando você fica firme, como você não abre para ninguém, porque Deus falou, você crê e vai acontecer. Você bota o infeliz para correr. Rimou. Resiste firme na fé. Certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você não foi escolhido somente. Todo mundo está passando pelo que você está passando. E tem gente que está vencendo. E se tem gente que está vencendo, você vai vencer também. Queria chamar o grupo de louvor aqui para a gente orar. Tiago, no capítulo 4, no verso 7, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá a vós. Não é uma questão de luta. Você não precisa lutar com a sua carne. Você não precisa lutar com o diabo. Jesus já venceu o diabo e já lhe deu o Espírito para moderar a sua carne. A questão é o quê? Se render a. Não é lutar contra, é se render a. Você não precisa lutar contra um vício, você não precisa lutar contra um pecado, você não precisa lutar com Satanás, você só precisa se render a Deus. Tem um relacionamento com o Espírito Santo dentro de você, e o Espírito Santo modera a sua carne, e Deus manifesta a sua obra através de você. Você é o grande milagre de Deus. Senhor, eu quero ver os teus milagres. Olha no espelho. Eu quero ver a tua mão poderosa fazendo obras e maravilhas. Olha quem tu era. E olha quem tu é agora. Você é o grande milagre de Deus. Deus te pegou, te acolheu, tu não valia nada. Desculpa ser ofensivo, eu não valia nada. Deus me acolheu, me pegou, me botou debaixo do braço, me mudou completamente por dentro. E hoje o que eu manifesto por fora é de uma mudança que eu tenho por dentro. Aquele vazio, aquele nada significava por dentro, agora nele tem significado. Estou preenchido, estou cheio, estou aquecido, estou intimamente conectado com aquele que criou todas as coisas. O senso de propósito voltou, o senso de valor voltou. Antes eu achava que não valia nada, mas se Deus deu Jesus para morrer no meu lugar, significa que eu valho alguma coisa para Ele, e esse senso de valor agora me acompanha. Não, eu não sou qualquer coisa, eu não sou qualquer um, eu sou amado do Pai, eu sou querido dEle, e não somente Ele me liberta, mas Ele me traz a uma condição diante dEle de relevância. Ele olha para mim, meu rei, meu sacerdote, e isso me enche de alegria, me enche de prazer. Oh Pai, sem Ti eu não quero, sem a Tua presença não vale a pena, Pai, lutar, viver. Sem Você eu não vou para lugar nenhum, mas contigo, Pai, eu me encho, eu me levanto, eu sou forte, eu sou corajoso. As coisas vão acontecer porque a Tua presença está comigo, a Tua presença está em mim, Senhor. Tu me enche do Teu Espírito, Tu me enche de alegria e de paz, Tu me enche de satisfação plena. Eu não preciso ver nada mudando, porque eu sei que a mudança
mudança já aconteceu por dentro. Era impossível me mudar por dentro, era impossível me transformar, mas tu me transformasse, tu me mudasse. O impossível tu já fez em mim, Senhor. Eu sou feliz demais contigo, Pai. Não me importa o que as trevas têm feito, o que o diabo tem feito. Eu busco a Ti, Senhor, aquilo que está acontecendo nos céus. Eu me coloco como um canal liberador, céus na terra, através da minha vida. E por isso eu quero ficar consciente daquilo que é celestial. Eu quero buscar as coisas que são lá do alto e não as que são aqui da terra. Eu quero trazer o meu pensamento fixo em você e não nas coisas naturais. Eu quero vivenciar do teu plano e da tua obra aqui na terra. Senhor, me faz ser um instrumento digno da tua vontade. Não faz nada na terra sem que eu participe. Eu me coloco disponível para ti, Senhor. Tu és tudo para mim, Senhor. Tudo para mim, Senhor. Tudo para mim, Senhor.